Sejam bem-vindos ao Circuito de Microcursos Diário de um Treinador. Eu sou o treinador Caio Vitor. Estou aqui para falar com vocês sobre um tema que fez parte da minha trajetória profissional, onde eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha realidade. Eu iniciei minha trajetória sendo treinador de futsal escolar, né? Logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar com atléticas, né, universitárias. E num período posterior a esse, iniciei um processo como treinador de futsal em um clube de futebol. E após alguns meses, né, tive o privilégio de fazer a transição de uma equipe sub-10 do futsal para o campo. Hoje, eu vivenciei a realidade como treinador de futebol, dentro de um processo de um clube que também tem futsal. E é um tema que eu quero discorrer com vocês sobre ele, que é a transição do atleta de futsal para o futebol. Todos nós sabemos que tanto o futsal quanto o futebol, eles estão muito presentes dentro da nossa cultura. E é evidente que o futsal ele é um berço de muitos craques, né, que ficaram evidentes no futebol. Então vamos elencar aqui alguns benefícios que o futsal ele traz para a formação do atleta dentro desse processo de transição do futsal para o futebol. É inegável que a criatividade é bem presente dentro do futsal pela liberdade em que os atletas se relacionam com o jogo, através do drible, através de fintas, enfim, através de uma enormidade de decisões que ele toma dentro de um jogo que privilegiam a criatividade. Logo, falando sobre tomada de decisão, que é um outro componente muito importante, entendemos que o futsal ele aumenta as incidências, né, em relação ao futebol, porque é um ambiente reduzido, é um ambiente onde a relação numérica ela é menor, então a incidência nas ações elas são muito maiores. Logo, uma criança de 9, 10 anos, ela num jogo de futebol de 11 contra 11, a tendência é que ela toque menos vezes na bola, né? A tendência é que ela participe com menos decisões no jogo. Já o jogo de futsal, ele permite que o atleta ele tome decisões o tempo todo. Além das incidências elas serem maiores nas tomadas de decisões, existe também uma maior incidência no que diz respeito ao contato desse atleta com o implemento do jogo, que também é similar, que é a bola. É inegável que o atleta ele vai dar mais passes no jogo de futsal, é inegável que dentro de um processo que ele está em um ambiente reduzido, ele faça mais vezes finalizações a gol. Então, assim, o contato que ele tem conduzindo, driblando, tomando decisões é muito maior no jogo de futsal. Se apropriando disso, nós vemos que o próprio futebol, as metodologias atuais, né, os métodos de treino, eles privilegiam o espaço reduzido e a diminuição, né, da relação numérica entre os jogadores. Uma pergunta frequente dentro do processo é qual o momento ideal de fazer essa transição desse atleta do futsal para o futebol. Eu vivenciei realidades distintas nesse processo. No clube que eu trabalhei anteriormente, com a mesma categoria que eu trabalhava no futsal, eu também fazia a transição para o campo. Hoje eu vivenciei uma realidade diferente, mas eu acredito que até certo momento, o ideal é que esse atleta ele jogue em ambos ao mesmo tempo, tanto no futsal quanto no futebol. Mas é claro que há uma pressão, né, dessa saída cedo para o futebol, principalmente porque a maioria dos clubes em que fazem essa transição, eles têm como preferência o futebol. E essa escolha ela se dá muito pela questão financeira, né? Pela questão de objetivo do clube. Aqui no Rio de Janeiro é comum o atleta iniciar no futsal e já logo fazer essa transição para o futebol. E dos 9 aos 13 anos é comum que ele fique em ambas modalidades. Mas ali a partir dos 12, 13 já começa a se pensar, né? Já começa a ter como prioridade futebol de campo. E a partir daí há uma ruptura entre o futsal e o futebol. A partir dos 14 anos já é comum que o atleta ele já não faça parte mais do departamento de futsal e comece a competir, a treinar somente no futebol de campo. E nós, treinadores, somos partes fundamentais nesse processo de transição desse atleta. Tanto o treinador que está no futsal, tanto o treinador que está no campo, ou até mesmo aquele que, na maioria das realidades, ficam nas duas dentro de um processo, ele precisa entender que ele precisa promover o desenvolvimento global desse atleta através das habilidades motoras, através da técnica, que é muito comum nas duas, através dos princípios operacionais, os princípios fundamentais que também são muito semelhantes em relação ao jogo de futsal e ao jogo de futebol. É preciso também que haja uma progressão em relação aos conteúdos, que precisam partir de atividades, de conteúdos dos simples aos mais complexos. E principalmente o treinador que vai receber esse atleta dentro do futebol, ele precisa estar preparado para fazer a transferência, porque muda o terreno do jogo,
muda as dimensões. A gente tem um problema muito grande na nossa realidade aqui, que infelizmente os jogos de futebol nas categorias menores, que muitas das vezes eles são praticados num ambiente de 11 contra 11, em campos com dimensões do futebol profissional. Então essa transferência ela se torna cada vez mais necessária a partir do que esse atleta vá se desenvolvendo. O mais difícil dentro desse processo talvez seja gerenciar essas prioridades. Qual o momento certo de priorizar o futsal? Qual o momento certo de priorizar o futebol de campo? E principalmente, o momento certo de ter essa ruptura, né? A gente ressaltou aqui que o futsal e o futebol têm semelhanças muito comuns, né? Em relação aos quesitos técnicos, aos quesitos de princípios, né? A lógica do jogo, fazer o gol. E dentro também da nossa cultura, né? O futsal e o futebol, eles se entrelaçam em muitos momentos, não só na formação. Mas vale também ressaltar que o futsal ele tem sua identidade própria, ele tem sua relevância dentro da nossa cultura e muitas vezes esse atleta ele opta por não fazer essa transição para o futebol e continuar dentro do futsal. A gente vai ter um momento ao longo do dia para tratar com mais carinho, de forma mais minuciosa esse assunto. Tanto no que diz respeito aos treinos, né? Eu quero ver dentro da sua realidade como que é tratado, né, essa transição desse atleta do futsal para o futebol. E principalmente em relação à nossa atuação enquanto profissional no processo. Daqui a pouco eu vou estar com vocês, espero que a gente possa dialogar e ter trocas, tanto para contribuir para a sua formação quanto para a minha. Te espero lá, um abraço.